simplificada a disciplina. Então, a gente vai retomar bastante lá do começo. Alguém diz, por que bastante lá do começo? Primeiro, porque cai na avaliação, né? A avaliação vai cobrar isso de você. Segundo, porque é importante na disciplina, né? Vocês vão trabalhar, sei lá, com programação e vão ter que saber o que é uma matriz. A definição é a mesma, né? Enfim, então esses assuntos são importantes em termos de você sair com esse pré-requisito da disciplina. Bom, a primeira coisa que a gente trata aqui é sobre uma multiplicação de matriz. Então, como é que faz a multiplicação de matriz? Como é que a gente viu essa multiplicação? Essa aula a gente viu ela presencialmente, né? A nossa única aula que a gente se viu, né? Então, a gente viu na primeira aula uma moto passando aqui. Um dia eu juro que eu vou jogar uma bomba, mas enfim. Então a gente trabalhou essa multiplicação de matriz lá na primeira aula, mas a ideia é a mesma, bem simples, e vamos retomar isso. Então tá. Então, o que acontece? Nós temos uma matriz A e uma matriz B. Quando eu vou fazer a multiplicação de A por B, né, ela só vai existir a multiplicação, porque pode ser que a multiplicação não exista. Né? Essa multiplicação só vai existir se as linhas, ou melhor, as colunas da matriz A forem do mesmo tamanho das linhas da matriz B, ou seja, elas têm que ter a mesma dimensão. Se isso aqui está ok, a matriz resultante, né, ou seja, ela vai ter essa dimensão aqui, 2, 3. Né, ou seja, a matriz C, que é a nossa matriz resultante, vai ter a dimensão 2, 3. Então tá aqui, né? Eu copiei as matrizes para serem multiplicadas. E aí, o que acontece? Eu vou fazer a multiplicação. Como é que se faz a multiplicação de matriz, né? Bom, só para a gente recordar, eu pego, né? Então, essa posição aqui é a nossa posição C11, né? Ou seja, C11. Primeira linha, primeira coluna. Ou seja, eu vou pegar esta coluna aqui e distribuir a primeira linha, né? Ou seja, esta coluna com essa linha. Ou seja, faço um encaixe perfeito, né? Então, ó, ficou 1 vezes menos 2, ficou 2 vezes 0, ficou menos 3 vezes 5. Né? Então, o que vai acontecer para eu determinar essa posição aqui? A C2, 1. Ou seja, é a segunda linha com a primeira coluna. Então, segunda linha com a primeira coluna. Então, ficou 3 e menos 2, 4, 0, 0 e 5. Então, aqui eu tentei colocar de forma que ficasse bem claro que aqui está a linha, né? Ou seja, o 2, ou melhor, a coluna, o menos 2, o 0 e o 5. Isso repete aqui também, né? O C, 1, 2. Então, agora eu vou pegar quem? Eu vou pegar vou botar outra cor. Bom, C, 1, 2. Bom, eu vou pegar essa coluna aqui, vou distribuir nessa linha aqui, né? Ou seja, é a primeira linha, é a primeira linha relacionada com a segunda coluna. Então, novamente, ó, 1 e 1, 2 e 3, menos 3 e 4, e assim por diante. Tá? E aí é fazer continha. Isso aqui é para qualquer multiplicação de matriz. Tá? Fazendo as continhas, nós chegamos a menos 17, 19, 0, menos 6, 15, 0, né? Essa terceira operação aqui, essa terceira coluna aqui, só temos zeros, né? Então, resulta essa coluna aqui. Então, aqui não tem muito mistério, aqui é uma questão bem prática, né? Que a gente fez bastante em aula, fez algumas em aula e depois eu notei que alguns tiveram alguma dificuldade, mas se vocês procurarem, sei lá, também no YouTube, vocês vão encontrar bastante coisa. Mas aqui, enfim, uma multiplicação de matriz, né? Bom, sempre lembrando, se eu quero, por exemplo, só para recapitular, se eu quero esse número aqui, que é o 15, né? Eu peguei esta coluna, essa linha, multiplicou por esta coluna.
né? Ou seja, é o C22. É a segunda linha com a segunda coluna. Né? Então, segunda linha sempre da matriz é essa aqui. E sempre esse daqui é daqui, da mesma maneira. Esse aqui é o C23. Então, ele vem 2 é este e o 3 é dessa coluna aqui. Que mistério. Beleza. Bom, vamos ver o que tem mais. Lá no questionário 1 também apareceu uma outra situação, né? Então, nós temos uma matriz que ela é definida por leis, né? Que essas leis, elas têm uns ifs, né? Elas têm uma decisão, né? Então, para i maior do que j, para i menor do que j, ele pede para calcular isso aqui. O A mais B transposto. Né? A mais B na I. Né? Esse expoente, né? Eu vou botar entre parênteses, né? Entre aspas, expoente. Né? Ele está indicando a transposição da matriz. Então, muitas vezes eu denoto um vetor, por exemplo, por uma matriz transposta, né? V igual a 2, 5, ou seja, aqui a mesma coisa aqui, 2, 5. Então, isso aqui é a transposta de uma matriz. Antes de nós nos depararmos com esta operação aqui, vamos ter que escrever quem é o A e quem é o B. O que a gente sabe dessas duas matrizes? Que elas são matrizes de segunda ordem, ou seja, elas são quadradas de segunda ordem, elas são 2 por 2. Ou seja, no caso da matriz A, ela é uma matriz 2 por 2. Então, ela tem esse formato. A1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Então, o que acontece? Aqui eu separei por duas cores. Vermelho é esta regra e o azul é a regra de baixo. Então, duas regras. A regra de cima e a regra de baixo. A regra em vermelho, quando o i é maior do que o j. Quais são as posições onde o i é maior que o j? O A1, o A21, o A22. Essas são as posições onde o i é maior que o j. Dessa maneira, nessas regras, né, onde o i é maior igual, repara que tem um igualzinho ali, né? Para essas situações, vale a regra em vermelho. Então, eu usei a regra em vermelho. Bom, para a posição 1, 2, vale a regra em azul. E nesse caso, o i é menor que o j. Ou seja, o 1 é menor que o 2. Lembrando, onde é que está o i? O i é a linha, o j é a coluna, né? Então, o i corresponde à linha e o j à coluna. Então, fazendo a continha, eu sei que a matriz A é 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos olhar para a matriz B. Como é que fica a matriz B? A matriz B, vamos pensar da mesma maneira. Agora ela tem uma outra regra de formação. Né? Então, separei de novo em duas cores, no vermelho e no azul. Então, tá. Aí, então, separando em vermelho e azul, quais são os elementos da matriz B que ficam com a regra vermelha e quais os elementos de B que ficam com a regra azul. Né? Aqui faltou eu colocar o quadrado, né? Faltou isso. Então, 1 ao quadrado mais 2 vezes 2, né? Ou seja, o 2 é o da posição em questão, né? A posição é a coluna é a coluna 2, né? Então, a minha coluna 2. Fazer da continha, nós temos 5. Tá. Então, tá. O que se quer? O que se deseja é a soma A mais B transposta, né? Ou seja, A mais B transposto. Então, o que acontece? Vamos fazer a soma A mais B. Fazendo a soma A mais B, nós temos essa matriz aqui, né? Ou seja, 4, 10, 6 e 8. Vai ficar A mais B transposta. A mais B transposta, eu vou considerar então a matriz transposta do resultado, né? Ou seja, eu vou fazer a transposta dessa matriz. E isso vai dar o quê? 4, 6, 10 e 8, né? Ou seja, a transposição de uma matriz, né, a gente vai trocar a linha
coluna. Ou seja, o que é uma linha se torna uma coluna, certo? Bom, essa é uma operação bem recorrente, ela aparece bastante, a transposição de matriz por aí. Sei lá, você está fazendo um programa e precisa transpor a matriz por algum motivo. Isso pode acontecer sim. Tá? Bom. Oi, Celso. Vale? O resultado da matriz A. Tu pode voltar ali para nós, faz favor? Sim. Eu achei 5. Por que eu achei 5 aqui? Falando deste? É do A. Tá. O A21. O A21. Eu fiz ao quadrado. 4. 2 vezes 1. Tá, vamos ver aqui. O I é maior. Tá. É mais. Não, tá, eu errei aqui mesmo. Ei? É isso aí. Eu fiz a outra regra. Tá, tranquilo. Nossa, tá bom. Valeu, obrigado. Tranquilo. Não é nada. Então tá. Feito isto. Depois eu vou disponibilizar para vocês essa aula completa, que a ideia, quando eu disponibilizei aqueles exercícios, era que vocês tentassem também fazer para tentar corrigir. Mas eu vou disponibilizar, além depois da videoaula, né? Eu vou disponibilizar também o material. Bom, então tá. Vamos fazer agora um exercício de escalonamento. Eu vou fazer só um escalonamento. Por quê? Porque escalonamento é tudo igual, né? Todos os escalonamentos são a mesma ideia, vocês têm as outras videoaulas de escalonamento. Então eu vou fazer um para reprisar e isso. Vai ter escalonamento na avaliação? Vai. Né? Bom, então tá. Nós temos um sistema linear, 3x3, e aí nós queremos determinar x, y e z que satisfazem esse sistema. Então vamos começar. Bom, aqui, né, o que aconteceu? Então, a gente quer zerar, então, essa posição aqui. Queremos zerar esta posição, queremos zerar esta posição. Então, se eu quero zerar essa posição, o que se faz, né? Então, eu vou ter, por exemplo, para zerar esta posição aqui, né? Bom, para zerar a linha 2, eu vou ficar com linha 1 mais linha 2 e vou colocar a resposta em linha 2. Então, por quem eu vou multiplicar a linha 1? Eu vou multiplicar a linha 1 por esse valor aqui com o sinal trocado. Então, menos 2. Por quem eu vou multiplicar a linha 2? Eu vou multiplicar a linha 2 por este valor aqui, que é 1. Então, menos 2L1 mais L2, a resposta eu coloco em L2. Agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu formulei essa regra, né? Então, mesma coisa, eu vou fazer L1 mais L3, vou colocar a resposta em L3. Então, eu vou multiplicar L1 no coeficiente de L3 com o sinal trocado, ou seja, menos 4. Né? Ou seja, é esse 4 aqui com o sinal trocado. E vou multiplicar L3 por 1, né? Ou seja, menos 4L1 mais L3 a resposta eu vou colocar em L3. Então, fazendo essa continha, né? O que vai acontecer? Vamos fazer... Celso, Vale? tu vai calcular todos? Sim. Ponto por ponto. Uhum. Tá? Então, fazendo ponto por ponto, então vamos pegar a primeira regra. Na primeira regra, aqui a caneta. Então, a primeira regra está aqui. Então, a primeira situação a gente vai zerar essa posição aqui. Se eu for zerar essa posição, então vai ficar. Então, aqui a regra, menos 2 da regra, vezes 1, mais 2. Zerou. Né? Agora, de onde é que vem o menos 5? Então, da onde veio o menos 5? Aplicando a regra, né? Tá?
aplicando a regra, eu vou ter o menos 5. Da onde? Ali. Da onde vem o menos 1? Né? Então, novamente, só para destacar aqui, esses valores aqui, né, correspondem a esse valor aqui. Esse aqui não tem nada, porque não tem nada. Então, aqui eu estou pegando os L1 e aqui os L2. Tá. Então tá. Agora, da onde vem o menos 13? Da mesma forma, da onde vem o menos 13? Então, menos 2 vezes 8, mais 3. Então, menos 16, mais 3, menos 13. Tá. Agora, a segunda linha, né? A terceira linha. A terceira linha, a mesma coisa, né? Então, eu vou pegar aquela regra, menos 4L1 mais L3. Então, onde vai dar o zero? Né? Menos 4 vezes esse 1, mais 4. Agora, o próximo. Menos 4 vezes 2, menos esse 2 aqui. Deu menos 10. Agora, menos 4 vezes 1, mais 2. Tá? Aqui deu menos 2. Agora, menos 4 vezes 8, mais 6. Isso aí deu o menos 26. Ficou menos 32, mais 6, menos 26. Tá? Então tá. Então, essa foi o escalonamento, a primeira fase. Nós temos ainda mais uma situação que nós temos que resolver. No escalonamento, a gente tem que agora resolver esta posição aqui. Por quê? Porque nós queremos ter o triângulo de zeros, né? Então, o nosso objetivo é que abaixo da diagonal, nossa diagonal principal, as posições fiquem zeradas. Então, eu quero uma matriz equivalente na qual abaixo da diagonal eu zere ela. Tá, então vamos ver o que acontece. Então, para isso acontecer agora, eu zerei esta posição e zerei essa posição, falta zerar essa aqui. Vamos ver como a gente zera essa posição. Bom, então para isso, né, o que aconteceu? Para isso, se você for olhar a regra, né, friamente, como eu escrevi lá, você pode dizer o seguinte, tá, professor, mas lá você dizia o seguinte, que eu vou fazer L2 mais L3 e vou jogar em L3. Tá. Mas o L2, né, era para ser multiplicado por 10 com sinal 10 com sinal trocado, ou seja, é menos 10, né? Então vai se multiplicar aqui o L2 por 10. E o L3 eu vou multiplicar por menos 5. É uma regra é a regra tal e qual a que eu apresentei na aula. Aí alguém vai dizer, tá, mas aqui você está dizendo que eu tenho menos L2 mais L3, eu vou colocar em L3. Duas regras são equivalentes. Tanto faz, as duas estão certas. Se você quiser fazer o rigor da regra, se você quiser fazer menos conta. Tanto faz. Vamos ver por que é a mesma coisa. Se eu pegar, vamos pegar pela regra, vou pegar a do 10. 10 vezes menos 5, né? Menos 10 vezes menos 5, isso aqui dá quanto? Menos 50 mais 50. Isso dá 0. É o resultado que se espera para cá. Espera não, que se deseja, quiser. Se eu fizer a segunda regra, eu vou ficar com menos 2 vezes menos 5 menos 10. Menos 2 vezes menos 5 é 10, menos 10. Isso aqui dá 0, ou seja, é o resultado que se espera. Tá? Então, tanto faz. A questão é, eu quero uma regra que zere esta posição. E se a gente for observar, existe uma equivalência entre essas regras, né? A equivalência, a própria multiplicação por 2, ou seja, aqui o número que eu multipliquei, o L2, e o número que eu multipliquei, o L3,
né, eles têm uma relação, né? Ou seja, o número que eu multipliquei o L2 é o dobro do que eu multipliquei o L3. Mesma coisa. Né? Então é muito daquilo, se você não se sente tão à vontade ainda para escrever, por exemplo, isso aqui, faz assim. Faz dessa forma que nunca vai errar. Tá? Aí foi feito o escalonamento e aí aconteceu o quê? O que aconteceu? A última linha é uma linha de zeros. E aí eu lembro de ter dito que se a linha de baixo, né, é uma linha de zeros, né, nós temos um SPI, ou seja, nós temos um sistema possível, porém indeterminado. Ele tem solução, mas são infinitas soluções. E nesse caso, então, o z é independente. A gente vai tornar o z uma variável independente. Ou seja, nós vamos ter que isolar o z. Né? Eu vou isolar o z. Então, se eu for isolar o z, o que vai acontecer? Eu vou isolar o z. Melhor, eu vou isolar o y em função de z. Né? Então, se o meu z é a variável independente, eu sei que o meu y, né? Vamos escrever aqui uma linguagem lá do cálculo. Eu sei que o meu y é uma função de z. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? E o valor de y vai depender do z, porque o z é independente. Então, eu vou isolar o y, e na hora que eu isolo o y, eu passo o z para o outro lado. Quando eu passo o z para o outro lado, né, ou seja, menos z, passa para mais z. Dessa maneira, o que aconteceu? Agora, eu vou pegar o menos 5 e vou dividir por tudo. Vou dividir por todo mundo. Vou dividir só por menos 13. Eu já vi gente só dividindo pelo menos 13. Não, tem que ser por todo o lado direito. Né? Então, vai ficar todo o lado direito dividido por menos 5. Tá? Então, por fim, o que aconteceu? O meu y é quanto? O meu y é 13 menos e dividido por 5. Por que sumiu os sinais? O que aconteceu com os sinais? Né? Ou seja, se eu dividir 13, menos 13 por menos 5, isso vai dar um valor positivo. Então, posso já deixar um valor positivo. Se eu dividir mais pelo menos, isso aqui vai dar menos. Tá? Então, só recordando essa questão da regra do sinal. Dessa forma, então, eu sei que o y depende exclusivamente do z. E está escrito aqui, né? O y depende exclusivamente do z. Tá. Beleza. Vamos para o próximo. Então, agora eu vou pegar a primeira equação. X mais 2y mais z igual a 8. Então, no lugar do y, eu vou colocar o que nós tínhamos anteriormente. 13 menos z dividido por 5. Né? Então, no lugar do y, simplesmente eu coloquei 13 menos z dividido por 5. Como nós tínhamos definido anteriormente. Então, agora, vamos distribuir. Vamos fazer o que eu fiz. Antes de distribuir, eu peguei e passei esta parcela aqui para o outro lado. Né? Isolei o x, deixei o x bem isoladinho. O z positivo, passou para o outro lado, negativo. Então, agora a gente tem que resolver essa continha aqui. Então tá, vamos resolver isso aqui. O que eu fiz? Né? Eu distribuí, né? Primeiramente, o que eu fiz? Vamos pegar até aqui. Vou fazer uma coisa. Então, eu tinha 8 menos 2, 13 menos z dividido por 5 menos z. Tá. Qual é o denominador de tudo? O denominador é o 5, né? Eu ainda poderia escrever assim.
dá na mesma. Tanto faz. Ou seja, esse 5, ele poderia dividir o 2. Dá na mesma. Então, eu vou colocar todo mundo com o denominador 5. Se eu coloco todo mundo com o denominador 5, tá? Aqui meu denominador é 1, aqui meu denominador é 1. Então, 5 que divide 1 vezes 8, 40. 5 que divide 5, né? E 5 que divide 1 vezes z, 5 zero. Certo? É o que se encontrou aqui. Aí, então, eu vou fazer a distribuição do menos 2 com 13 menos 26. Menos 2 com menos e mais 2e. Menos 5. Tá? Então, essa foi. Fizemos passo a passo a continha. Bom. Então, agora nós temos que finalizar esse processo aqui. O que acontece? 40 menos 26, 14. 2z menos 5z menos 3z. Tudo isso dividido por 5. Então, a minha solução é, para x, né? Para x, 14 menos 3z sobre 5, vezes z sobre 5, z. E aí, lembrando daquela aula, se eu, por exemplo, sugerisse, né? Por exemplo, como se eu dissesse que o z fosse 1. Vamos só supor. Vamos supor z igual a 1. Se o z é igual a 1, quanto vai ser o y? Isso aqui é uma suposição. Estou fazendo uma suposição. Se você quiser supor, e aí fica por você, 572, suponha z igual a 572 e faça a conta. Mas eu aqui vou supor z igual a 1. O meu y é 12 sobre 5. E o meu x, ele é 11 sobre 5. Tá? Exatamente isso. Então, quando eu substituir, né? Voltar lá. Voltar aqui. Voltar aqui na equação original. Tá? Botar aqui. Tá? Quando eu botar aqui, eu queria tirar essa aqui. Enfim. Quando eu botar aqui, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Ela vai ter que fechar perfeitamente. Eu vou fazer só uma. Depois vocês fazem as outras. Então, o x é 11 quintos. Mais 2 vezes y, 12 quintos. Mais o z. O z é 1. Isso tem que fechar 8. Será que vai fechar 8? Vou botar 5. 11 mais 24 mais 5. 24 mais 5 dá quanto? 29. 29 mais 11 dá 40 que divide 5. O que é 40 que divide 5? 8. Ou seja, isso é a indeterminação. Existe solução, mas elas são infinitas, porque você pode, eu supus, né, z igual a 1, mas vocês podem supor qualquer coisa. Vocês podem supor, por exemplo, a média final de cálculo zero de vocês. Celso, mas e se eu supor 0? Não vai Vai fechar. dar. Se tu supor z igual a 0, tem que fechar 8, né? Então, vai fechar. Por quê? Ó, se eu supor 0, o que vai acontecer? 0, 13 vai ficar 14 quintos, Que vai mudar mais todos os 3. 2 vezes 13 sobre 5, mais 0. Isso aqui dá 40? Vai ficar 5, 14 mais 26. 14, 26, 40.
É que vai mudar os outros também, não vai mudar só. Tá? Faz o pouco que tu quiser aí, que vai fechar isso aí. Tá? Bom, vamos indo adiante. Esse é uma situação bem interessante, bem importante, né? É bom a gente fazer conta, porque vocês vão fazer conta no curso de vocês. E aí, então, nós temos essa questão aqui, essa famigerada questão aqui. Essa questão aqui, muitos tiveram dúvidas com ela, e eu vi que muita gente acertou, outros não acertaram, e então eu resolvi resolver ela com vocês. Primeiro, porque eu acho muito importante a regra de Laplace, porque a regra de Laplace volta daqui a algumas aulas, né, quando a gente for resolver produto vetorial. E resolver esse problema aqui que vocês tiveram dificuldade. Tá. Nós temos um determinante 4x4 e ele está dentro de uma equação. Como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, eu vou começar resolvendo o determinante. Como é que eu vou fazer para resolver um determinante? Lá na resolução, no gabarito que eu mandei para vocês, eu fiz uma outra escolha. Eu fiz a escolha da segunda linha, né, como base. Agora eu vou fazer uma outra escolha, só para mostrar para vocês que a escolha, vocês podem escolher qualquer linha e qualquer coluna, né? Desde que seja uma linha e coluna que facilitem as contas. Aqui eu vou escolher a quarta coluna. Por que eu escolhi a quarta coluna? Por que eu escolhi lá a segunda linha? Porque a segunda linha e a quarta coluna, elas têm muitos zeros. A segunda linha tem 2 zeros. E a quarta coluna tem 2 zeros. Então eu vou escolher sempre a linha ou coluna que tenha mais zeros. Tá? Lá no gabarito eu escolhi a segunda coluna. Agora eu vou a segunda linha. Agora eu vou escolher a quarta coluna só para fazer diferente. Vocês têm duas formas diferentes de resolver. Bom, para começar, eu vou pegar a quarta coluna, primeira linha. Nós temos essa matriz de cofator. Depois disso, eu vou então para a terceira linha. Então eu tenho esta matriz, eu tenho esta situação. Por que ficou nesse formato? Porque aqui eu sempre vou ter o menos 1 elevado à posição, ao i mais j, vezes o elemento, a ij, quem é o elemento na posição 1 e 4? 1. Se fosse 0, não precisaria ter o elemento não precisaria ter o elemento 2 e 4. Né? Da mesma maneira, eu tenho meu menos 1 vezes mais 4. Certo? Bom, aí então se montou então pela regra de Laplace essa resolução. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho da primeira live, não vai dar tempo de eu resolver isso até o final. E eu vou encerrar por aqui e a gente volta então às 8h30, mas aberto até aqui, tá? Tentem resolver, né? A partir daqui, tentem sair daqui, pelo menos resolver esse determinante, né? Chegar a um polinômio final, isso aqui vai dar um polinômio de segundo grau. Tentem chegar até esse polinômio de segundo grau para a gente poder fazer essa comparação, certo? Vamos encerrando a primeira live aqui, deixando então a partir daqui para vocês resolverem, e quando a gente voltar na segunda live eu começo de novo a resolução desse determinante e que vocês também possam ter uma comparação, fazer uma comparação com o que vocês fizeram, certo? Claro, já dando um spoiler, vou botar a regra de Laplace sim na avaliação de vocês, tá? Então, tentem fazer, depois a gente corrige, certo? Tá, 8h30, dá tempo de tomar uma aguinha, fazer o exercício, e 8h30 estamos na segunda live. Ok? Mais então.